Bom dia, paz do Senhor. Estou passando para os irmãos aqui sobre os dízimos, né? Os irmãos aí fica preocupado, né? Para saber, um fala uma coisa, outro fala outra, as igrejas falam outra, né? Então vou estar passando para os irmãos aqui sobre o dízimo, sobre o que fala do dízimo, né? Já passando para os irmãos aqui, que os irmãos têm que ver, quando está lendo a Bíblia, lê o contexto, tá? E lê o contexto inteiro, tá? E vê a época e para quem o texto se refere, tá? Isso é muito importante. Vou ler o Deuteronômio, capítulo 14, 22. Vamos entender aqui o que significava o dízimo naquela época. Certamente dará os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali, fazer habitar o seu nome. Comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o cominho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás ao levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua novidade. No mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe, e toda a obra das tuas mãos que fizeres. Aqui a gente já está vendo, ó, que os irmãos eles tinham que levar esse dízimo de grão para Jerusalém, que era a casa de Deus, e como eram muitos irmãos que moravam muito longe, então eles tinham que vender, pegar o dinheiro, chegava em Jerusalém e comprava o alimento, tudo que desejava a alma dele, ele poderia comprar. E ele tinha que levar na casa do Senhor e comer ali no altar ali, né? Comer. Ele tinha que comer aquelas coisinhas, né? Que ele tinha levado, aquele alimento. E também não era para desamparar o levita, porque os levitas tinham sido escolhidos para recolher esses dízimos, né? Então, aqui a gente já vê que os dízimos, eles eram alimento, né? Era grãos. Vamos lá agora, um outro capítulo, Deuteronômio mesmo, capítulo 26, 12. Vamos continuar aqui. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano 3º, que é o ano dos dízimos, quer dizer que era 3 anos para pagar o dízimo, né? Não é todo ano, não é que é todo mês, que nem agora é falado, né? Então os dará ao levita. Esses dízimos de cada 3 anos eles iam e davam para o levita. Então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o teu Deus:
tirei o que é consagrado da minha casa e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me deste, mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi a minha tristeza, nem disso nada tirei para imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia do Senhor teu Deus, te manda fazer esses estatutos e juízos. Esses são os estatutos e juízos, né? Guardai-os, pois, e fazei-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E ao Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor, para a fama e para a glória, e para os que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Então aqui, a gente leu já aqui na frente, que os dízimos que era recolhido pelos levitas, eles davam ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Porque esses eram os mandamentos, os estatutos, né? Que era para os irmãos lá, judeus, estar cumprindo, né? Na casa do Senhor. E ele consagrava isso perante Deus. Então ele jamais deixaria ali de estar passando o grão, a comida, o levita para a viúva, para o órfão, o estrangeiro. O estrangeiro era aquele que não era judeu, né? Então sempre tinha gente que ia para Jerusalém, os irmãos que não eram judeus, eles iam para Jerusalém e esse dízimo era repartido com eles lá. Então lá em Jerusalém já tinha um lugar certo, porque era muito grão, né? Então já tinha um lugar certo lá, uma câmara, onde eles guardavam todos esses dízimos para estar distribuído dessa maneira, para os órfãos, para o estrangeiro, para as viúvas, porque as viúvas naquela época acontecia muitas guerras, então muitas ficavam sem o marido, com crianças praticamente órfãs de pai, né? Então era muito escassa assim a ajuda, então na casa de Deus eles encontravam esses alimentos, né? E os levitas ficou responsável por essa parte, certo? Vamos ver agora Neemias capítulo 10, versículo 31. Versículo 31. Eu estou lendo essa parte aqui, mas o irmão pode estar lendo que tem que ler o contexto para ver do que está falando da época, né? Não é para nossa época, tá? Vamos ler aqui, 31. E que trazendo os povos da terra no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo, e toda e qualquer cobrança. Então eles plantavam até o 6º ano, e no 7º ano eles não plantavam, né? E essas fazendas que eles falam aqui, as coisas que eram do dízimo, vendiam, né? Então os cavalo, cabrita, as coisas que era do crescimento deles, essa parte, para poder oferecer lá, levar para os levitas, né? Essa fazenda. A fazenda que diz aqui é tudo que tem fazenda, né? Grãos, animais, cabrito, né? Então tinha que colher aquela parte para poder estar levando. E eles não faziam no sábado. Então se eles chegassem lá no sábado, eles não faziam isso, eles não recolhiam, né?
O sábado era sagrado para eles, né? Mandamento de Deus, então eles não faziam nada no sábado. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. Então era a terça parte de um ciclo, tá? Isso aí tem que ver o que significa também. Pesquisem aí, irmãos. Para os pães da apropriação e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes e para as coisas sagradas, e para o sacrifício pelo pecado, para reconciliar a Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do Senhor. Então tem até a oferta da lenha, né? Na história fala que ele também tinha que levar as lenhas para os levitas estar queimando esse sacrifício, porque era dia e noite, né, o sacrifício. Segundo as casas dos nossos pais, há tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também teríamos as primícias, novidades da nossa terra, e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano, à casa do Senhor. Então até frutos, né? Eles tinham que levar. Toda a novidade da terra, né? E os primogênitos dos nossos filhos e o do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos a casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram a casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas ossadas, e o fruto de toda a árvore, e o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então, para a gente entender que naquela época os dízimos eram os grãos, né? Então, lá dentro do templo, eles não podiam faltar o azeite, não podia faltar o cominho, né? Então, toda a novidade da terra que eles tinham, que todos eles trabalhavam com a terra, eles levavam isso para ajudar os irmãos, né? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros, né? Então, quando eles levavam esses grãos, os levitas eram responsáveis por isso. Agora, na nossa época, Jerusalém, o templo em Jerusalém já foi derribado, não tem os sacerdotes, né? E na nossa época aqui, nós não levamos o nosso dízimo para a igreja, né? Como devia ser, né? Como não tem o templo, então não tínhamos que levar esse dízimo para lugar nenhum. Mesmo porque, mesmo a gente sendo alguns, tá? Nem eu sei se eu sou também, né? Isso não, para mim não importa, né? Mas assim, mesmo muitos irmãos judeus, que no Brasil tem muitos descendentes de judeus, mesmo assim nós não somos judeus, porque nós somos considerados agora como se fosse estrangeiro, né? Tanto que na Bíblia só tem duas diferenças para a gente atribuir a nós, que é os judeus e os gentios. Aqui na Bíblia fala que os gentios eram aqueles que eram
que eles não podiam entrar no templo, eles não eram povo de Deus, então era um povo separado, né? Então o povo de Deus era só o povo de Israel mesmo, o pessoal judeu mesmo, que seguia a risca, né? Aqueles que atravessaram lá o mar, né? E que entraram na Terra Santa, que não foram todos, né? Que ficou só o Caleb e Josué que entrou, né? Porque os outros eram tudo jovem, então eles entraram nessa terra prometida por Deus, depois que eles saíram e ficaram 40 anos no deserto, né? Então, esse povo em volta, esse povo era considerado como os gentios aqui para nós estar entendendo, né? Porque a gente segue também, nós sabemos que temos só um Deus, que é o Criador, aquele que fez a terra, o céu, a terra e a nascente das águas, né? Nós sabemos que temos só um Deus. Então, aqui para nós não somos, nós vivemos agora aí há mais de 2.000 anos, vivemos aí com temos uma percepção aí de apocalipse, de inferno, dessas coisas aí, mas isso era dito lá naquela época lá. Os judeus têm a cultura deles, né? O povo de Deus tem a cultura deles, e nós não temos essa cultura porque o Brasil só tem o quê? 520 anos, né? É um bebê, né? Então, não podemos atribuir isso à nossa vida, porque isso daqui foi falado para os judeus na época. Até então, todos que vinham transgredindo aí, desde que a gente começa a ler a Bíblia, Davi, Salomão, Reboão, e vem regredindo ali tudo aquilo que já não agradava a Deus, né? Então, quando chega lá em Malaquias, lá, né, que a gente vai falar já sobre Malaquias, todos os profetas já anunciavam a vinda, né? A vinda do Messias, já anunciavam e já falavam que Deus ia trazer o juízo para tudo aquilo que estava acontecendo naquela época, né? Então o Apocalipse foi escrito para aquela época. O Apocalipse foi escrito por João, que ele estava preso na ilha de Patmos. Então, só pegar o Apocalipse e começar a ler já no primeiro ali capítulo, ali o versículo, já começa a entender que era para aquele tempo. Não ia demorar tanto tempo assim para poder acontecer esse Apocalipse, que ali tem bastante assim palavras com alegorias, né? Mas é referido a alguém, né, daquela época, ou que alguém viria lá naquela época para estar fazendo aquela destruição toda no templo lá, né? Porque Roma tomou o templo. Tá, então vamos acabar de falar aqui vamos lá em Malaquias. Porque quando eu estava na igreja, era falado Malaquias, e era falado só aquele pedacinho, né? Falando do dízimo. Só que em Malaquias, não fala conosco. Não é nós que está falando. Então, vamos ver a quem o texto se refere, né? Vamos ver a quem o texto se refere, porque isso que é importante. Então, vamos lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Depois os irmãos podem estar lendo tudo aí para estar entendendo, tá? Eu vou ler esse... Olha aqui, já estava falando da vinda, né? Ia acontecer já naquele tempo lá, naquela geração. Então a Bíblia já fala que tem muitos versículos que fala que aconteceria lá, naquela época, naquela geração. Então conforme os irmãos vão estudando, vai achando tudo, tá? Lê aí, vai lendo, escolhe um livro da Bíblia e vai lendo, porque é muita coisa, né, para estar passando. Mas eu vou estar passando assim que eu posso, tá? Então, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, o Senhor, a quem vos buscai, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do orvíris e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e
purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro, como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. E continuando aqui, desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Então, eles não estavam fazendo o que é, e perverto o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eles não estavam fazendo aquilo que Deus tinha ordenado. Algo estava acontecendo feio lá, viu? Então, ele estava falando, vamos para o capítulo aqui 10. Versículo 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Era para ter mantimento, porque lá tinha viúva, estrangeiros, né, e os órfãos. E eles não estavam fazendo isso. É simples o que está falando nesse texto. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que delas vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e abençoar a terra. Enquanto eles fizessem isso, ajudando os irmãos que passavam necessidade, fazendo aquilo que Deus disse, levar esses alimentos para ser distribuído, ele ia mandar a maior abastança, né? Eles iam ser prósperos, né? Nas plantações que eles fizessem, tudo. Era isso que Deus estava falando aqui, porque ele queria que eles voltassem e fizessem aquilo que estava escrito. E por esse texto aqui a gente já está vendo que eles não estavam fazendo, certo? E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril. E todas as nações vos clamarão, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os dízimos falado, como a gente já vê, lendo o texto e o contexto, a gente já vê que ele estava falando o quê? Ele estava falando com o povo de lá, que o povo não estava fazendo aquilo que eram os estatutos e os juízos que ele deixou, para que o povo cumprisse. E aqui está falando que eram os órfãos, os estrangeiros e as viúvas que eles tinham que estar ajudando com esses grãos, certo? Então aqueles levitas já ficavam para poder cuidar dessa parte. Era muito importante o que os levitas faziam, né? Então eles não trabalhavam, os levitas. Eles recebiam esse dízimo, viviam também desses dízimos, que eram os grãos, né? Azeite, óleo, tudo também viviam, né? Agora as ofertas alçadas, quando eles iam para a guerra, eles guerreavam, aí sempre traziam aqueles 10% para distribuir, para dar também. Eu não sei se já entregava direto para os sacerdotes, os levitas entregavam para os levitas, para eles fazer aquilo que era devido pela ordem do Senhor. E aí, muitos falam que aqui em Malaquia que é nós que roubamos a Deus e não levamos o dízimo para a igreja. Não, para nós não tá mandando nós ir para a igreja e levar dízimo. É simples. Quando Cristo vem e foi crucificado, tudo isso muda, mas muda como? Não está mudando a lei. Porque aqui a gente já viu que o nosso Pai eterno, já estava preocupado
com o alimento da viúva, que ia ficar viúva, dos filhos daqueles guerreiros que morriam na guerra, e os estrangeiros que vinham de fora e que quando chegavam na cidade não tinha nada. Eram pessoas de fora, né? Então eles não tinham nada. Então tinha que ter esses dízimos para essas pessoas. Nada mais, nada menos de tão simples que era. Então, como lá era a casa de Deus, uma casa importante em Jerusalém, tinha que ter isso para quem chegasse na casa de Deus. Porque Deus falava com os sacerdotes ainda, né? Ele falava com os sacerdotes. E eles não o temiam. Quer dizer, eles estavam fazendo, quando chega lá que o Eleazar fica parente de Tobias, né? Acho que é Tobias. Fica parente dele e começa a separar os dízimos da casa do Senhor, que é os alimentos, e colocar em outra câmara. E quando Neemias vai ver aquilo, acho que foi Neemias, vai ver aquilo, né? Se indignou, né? Falou assim, não, o que vocês estão fazendo está errado. E outras, eles estavam se misturando com outros povos, estão casando, tendo filho com outros povos. Então ele ficou temendo ao Senhor, tentou consertar lá a casa do Senhor, mas mesmo assim eles faziam coisa errada. Os irmãos lendo aí, os irmãos vão perceber que eles faziam errado, eles transgrediam na lei, no juízo e nos estatutos, eles transgrediam. Então, Deus tinha que mandar o Messias para poder estar consertando, porque só eles eram o povo e o povo não obedecia. Então, quando Cristo vem, ele coloca todos debaixo do mesmo pecado, né? Então ficamos todos iguais perante a Deus, tanto os judeus quanto os gentios, né? Glória a Deus por isso. Então aqui nos dízimos, os irmãos já deu para entender, né? Fica com a paz do Senhor. Eu vou estar gravando mais vídeo para estar passando mais o que eu aprendi para os irmãos, tá? Amém?